Apesar de parecer um conceito muito abstrato, quando a gente fala de competências socioemocionais, é fácil de entender essas competências. E quais são elas? Eu trouxe aqui exatamente três hoje para a gente discutir e ver o quanto isso impacta, então, no seu atendimento, na sua carreira, no seu faturamento e também ali trazendo, né, mais pacientes. Essas três são a inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas e também a boa comunicação. Para você entender um pouco melhor esse conceito na prática, eu quero que você imagine um fisioterapeuta que tenha se formado em uma faculdade de renome, na melhor faculdade do país. Ele possui diversas especializações e certificações, mas ele apresenta uma dificuldade em comunicar ao paciente um diagnóstico, em dar as orientações para o paciente, em fazer este acompanhamento até então a satisfação desse paciente. Então veja como ele tem muitas habilidades técnicas, ou seja, muito conhecimento, se formou ali em faculdades e tem em faculdade renomada, tem muitas qualificações, porém apresenta uma dificuldade na comunicação com esse paciente, na capacidade de resolver problemas e com certeza isso impacta negativamente no faturamento desse profissional. Então ele não consegue, na verdade, se posicionar e faturar ali acima de 10 mil reais, certo? Isso quer dizer que se você quer um resultado diferente, quer um faturamento acima de 10 mil reais, você também precisa se comportar de maneira diferente, executando então essas ações que eu vou trazer aqui, né? E a gente está falando principalmente dessas que eu citei anteriormente. Então, Físio, para você se destacar no mercado, você precisa do conhecimento socioemocional, que também é muito conhecido como soft skills, né? Assim você vai conseguir entregar um bom trabalho para o seu paciente, dar o direcionamento correto através de uma boa comunicação, um bom posicionamento e também transmitindo a segurança que o seu paciente precisa, certo? E vale ressaltar que para você conseguir, então, vale ressaltar a importância de desenvolver, associado à boa comunicação, a inteligência emocional. Porque as pessoas que conseguem desenvolver a inteligência emocional, ou seja, elas conseguem ter mais percepção das suas emoções e, consequentemente, elas estabelecem melhor abordagem para lidar com o conflito, verbalizar isso e através ali do dia a dia mesmo, né, das circunstâncias que vão acontecendo com o paciente. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Um dia, uma mentorada me escreveu dizendo que o maior desafio dela estava sendo em comunicar ao paciente a quantidade de sessões necessárias. Então, o paciente chegou até ela vai, faz essa avaliação. Nessa avaliação, ela já fazia a primeira sessão, e aí no começo, ela simplesmente falava para o paciente: olha, vê como é que você fica, e depois eu te passo as orientações pelo WhatsApp. E aí, então, a gente começou a entender qual era a dinâmica dela, né? Primeiro, ela passava essas orientações pelo WhatsApp porque ela não conseguia, na verdade, não tinha inteligência emocional suficiente, ou seja, segurança o suficiente para falar de valores com esse paciente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela tinha medo do paciente achar caro o valor do tratamento todo. Então, o que essa fisioterapeuta fazia? Se na avaliação ela identificou que para ele seriam bom 8 sessões, com medo do paciente achar caro, ela simplesmente passavam então para ele fazer 3 ou 4 sessões. Isso tudo ela mandava via WhatsApp. E esse paciente, quando ele fechava o plano de tratamento, beleza, vou fechar, vai, faz o Pix. Quando ela começava a fazer o tratamento, ela já tinha crises de ansiedade, porque ela sabia que 4 sessões seria muito pouco para aquele paciente. E aí tinha mais um problema associado a isso. Chegava ao final da quarta sessão, que ela havia dito ao paciente que era o suficiente, o paciente ainda estava na metade do tratamento, ou seja, ele ficava insatisfeito com o resultado de 4 sessões, ela tendo ansiedade porque não conseguia se posicionar. Isso tudo
em função de ter uma baixa capacidade, né, de inteligência emocional, que é traduzido no comportamento do fisioterapeuta quando ele tem medo de passar o preço porque o paciente vai achar caro, insegurança para passar as orientações para aquele paciente, insegurança na hora de dar um diagnóstico, de fazer um planejamento de um tratamento e inclusive de fazer este acompanhamento. Então esses são sinais da insegurança, né, a insegurança, o medo, essa incapacidade de se posicionar frente ao paciente, do profissional que tem baixa inteligência emocional. Mas Karen, como que isso afeta o faturamento? Se eu falo para o meu paciente que ele precisa de 4 sessões, chega ao final de 4 sessões, esse paciente, ele não tem um resultado satisfatório, além de você ter um paciente insatisfeito, ele passa então a divulgar a experiência negativa que ele teve com o seu serviço e não te indica novos pacientes. Então, um paciente insatisfeito deixa de trazer mais pacientes e ainda para na metade do caminho. Isso diminui o seu faturamento. Né? Agora, se fosse ao contrário, se é um paciente que tem resultado, se é um paciente que está satisfeito, ele compartilha com amigos e familiares as experiências positivas, o resultado benéfico que ele teve, o resultado satisfatório, esse paciente ele vai te trazer mais pacientes. Então, é desta forma que a inteligência emocional impacta no seu faturamento.